Bom dia, povo de Deus, paz seja com todos, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus venha falar comigo, com você, nessa breve reflexão da palavra do Senhor, palavra de Deus, Evangelho de Cristo, uma palavra viva, de um Deus forte, de um Deus do impossível, de um Deus vivo, de um Deus que tudo pode. Em nome de Jesus, para a glória de Deus e dependente da graça de Deus, quero ler com você um texto, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Aqui foi a primeira vez que Jesus encontra com Pedro, encontra com alguns discípulos que ainda não eram discípulos. Eram homens simples, homens pescadores, homens pecadores, assim como eu e com você, mas pessoas simples, do meio da multidão, ali que estavam ali fazendo seus trabalhos de pesca na beira de um lago, na beira do mar. E Jesus ali chega e começa a pregar para uma multidão, e esses pescadores também participam daquela situação. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Quero que você imagine isso no seu coração, aí na sua mente. Jesus chega na beira de um lago, na beira do mar, vamos dizer assim, e uma multidão começa a seguir a Jesus, começa a espremer, e Jesus ensinando, pregando para aquela multidão, falando do reino de Deus, tudo aquilo que Deus queria deles. E aquele povo sedento, aquela multidão espremendo, comprimindo Jesus ali. E Jesus se vê ao ponto ali e falou: isso aqui não vai dar certo. Eu vou ter que pedir para um dos pescadores para mim subir no barco e ele me conduzir um pouco para dentro do mar, para que eu continue essa pregação, para que eu continue ministrando, ensinando o que eu quero falar, o que eu ainda tenho a falar com essa multidão. E assim ele faz. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, a Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Ele chega para Pedro e fala: Pedro, essa multidão aqui, eu estou ensinando, estou pregando, estou falando a palavra de Deus para eles, mas estou sendo muito espremido. Eu vou entrar no teu barco, você começa a entrar na água e começa a entrar no mar e se afasta, que ainda eu preciso completar, preciso terminar o meu ensino, a minha palavra, a direção que eu tenho para essa multidão. E assim acontece. Ele entra no barco de Pedro. Pedro, afasta um pouco aí, entra no mar comigo aí. E os dois no barco. Imagina essa cena. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. E ele continua ensinando tudo aquilo que precisava ser ensinado. E que coisa linda! Que sede, que desejo dessa multidão pelo Senhor, ao ponto de espremer Jesus, ao ponto de Jesus não conseguir ficar mais ali na praia e pedir para Pedro entrar no barco junto com ele e se afastar pelo mar adentro. Mas Jesus ainda tinha algo a completar de palavra, de ensinamento, e assim ele o faz. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Que coisa linda! Será que no âmbito, no nosso 2022, novembro de 2022, será que ainda há sede em mim, em você, assim como havia naquela multidão? Desejo, vamos escutar Jesus, vamos procurar entender quem é Jesus, vamos buscar quem é Jesus, vamos procurar entender o que Jesus está ensinando? Será que há essa sede em mim e você? Quanto dessa sede tem dentro de nós? Às vezes ficamos no nosso comodismo, no nosso mundinho, nas correrias do nosso dia a dia, e essa sede vai se minguando, esse desejo vai acabando, e isso é mal, isso não é bom para a vida de um cristão. Precisamos ter sede, assim como essa multidão tinha. Essa multidão começou a espremer, comprimir o Senhor. Vamos entender o que Jesus tem a ensinar, vamos entender o que Deus tem a falar conosco. Que coisa linda essa cena. E aí Jesus se afasta com Pedro dentro do mar, dentro de um barco, mar adentro, se afasta um pouco para dentro do mar e fala para Pedro, aqui tá bom, para, que eu preciso continuar. E em certo momento Jesus termina aquele ensinamento, termina aquela ministração, termina aquela palavra, e aí que eu quero falar com você, que é o centro dessa mensagem, que é o centro, que é a essência que eu quero trazer para mim e para você hoje. E aí no versículo 4, algo me chamou muito a atenção e Deus falou muito forte comigo.
Versículo 4. Tendo acabado de falar, o texto que diz, a palavra de Deus fala que Jesus tinha acabado de pregar para aquela multidão. Acabou. Que Jesus tinha, a mensagem que Jesus tinha para aquele povo tinha acabado. Tendo acabado de falar, aí ele disse a Simão, aí ele disse a Pedro, lembrando que Pedro ainda não era discípulo, era um homem comum, um homem da multidão, um homem rude, um homem robusto, né, de palavras duras ainda, um pescador ali, meio brutão, né, uma pedra ainda a ser lapidada, um homem comum do povo, um pescador, um homem simples. E aí Jesus fala para Pedro. Jesus tinha acabado de falar para a multidão, parou de falar para a multidão, parou, encerrou a mensagem para a multidão, e aí ele fala para Pedro: vá para onde as águas são mais profundas. O que Deus nos fala? O que Deus me fala? O que Deus fala ao seu coração nesse dia com esse versículo, com esse texto aqui? Deus sempre tem uma palavra para o povo. Deus sempre tem uma direção para a multidão. Mas creia, e nós podemos crer pelo Evangelho, por esse exemplo, que Deus, que Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus, ele sempre tem algo a falar no seu particular, no meu particular. Jesus pregou para uma multidão na praia, mas ele tinha algo a falar ao coração de Pedro, algo no particular de Pedro. Isso chama-se relacionamento de Deus para conosco. Pedro, agora é eu e você. Agora é intimidade entre eu e você. Só que Pedro não era discípulo ainda. Eu quero que você entenda isso. Às vezes o diabo, às vezes as trevas, ou até mesmo a nossa mente, a nossa consciência, quer nos falar que nós não somos dignos de ouvir a Deus, não somos dignos de escutar a voz de Deus, de escutarmos um direcionamento particular para as nossas vidas. E isso vai criando uma barreira para que eu não escute a voz de Deus. Jesus chega no particular de Pedro e fala: Pedro, para a multidão eu já preguei, eu já ensinei. Agora, meu querido, é eu e você. Eu quero algo particular de você. Pega esse barco e leva para as águas mais profundas. Eu quero que você reflita o que Deus tem falado ao seu coração, no seu particular. Não quando você está no meio da multidão escutando a palavra. Isso é saudável, isso é bom, isso precisa acontecer nas nossas vidas. Estarmos no meio da multidão escutando a palavra. Mas nós vemos por esse exemplo que Jesus, que Deus, tem sempre algo a falar no meu particular e no seu. Para Pedro, naquela situação, Jesus pede para ele levar o barco para as águas mais profundas, que Jesus queria operar um milagre ali diante dos olhos dele. Talvez Jesus não te pede hoje, no seu particular, para você ir para umas águas mais profundas, mas ele está falando contigo há alguns dias, ele tem falado com você durante algum tempo, ou talvez por toda a sua vida. Você que tenha, às vezes, desapercebido com o que Deus está tratando com você no seu particular com Deus. Esteja no meio da multidão sedenta, sim, querendo ouvir a Deus. Mas preste atenção naquilo que Deus está falando contigo no seu particular, no seu íntimo. Deus é um Deus que tem relacionamento com o povo, com a multidão, com a raça humana. Mas um dos maiores prazeres de Deus é ter intimidade pessoal comigo e com você. E Pedro dá ouvidos ao Senhor. Ele leva o barco para as águas mais profundas e ele vê o milagre. Há uma pesca maravilhosa ali. As redes se enchem de peixe. Ocorre o milagre. Mas o que eu quero enfatizar com você é que Deus tem algo a falar com você e já está falando, eu sei. Só esteja atento de que forma, as ferramentas, os instrumentos, como Deus tem falado no seu particular. Jesus prega por uma multidão, ele encerra a pregação, ele encerra o ensino. E aí ele vai no particular de Pedro. Pedro, agora é eu e você, meu querido. Agora eu tenho algo a pedir para você. Eu tenho algo a mostrar para você. Pega esse barco e leva para as águas mais profundas. Eu comentei
que talvez esse não seja a sua situação, de você para você ir a águas mais profundas, mas talvez seja. Talvez você está muito raso com Deus. Talvez essa multidão, as situações ali, todo aquele barulho, todo aquele que está envolvendo a sua vida, correrias, lutas, você não está conseguindo ouvir a voz de Deus direto para você, no seu íntimo. Se afasta um pouco. Tenha uma intimidade com Jesus, só você e Jesus e mais ninguém. Lembrando, estarmos no meio de uma multidão escutando a Deus, isso é saudável, isso é bênção. Mas tem algo que o Espírito de Deus quer falar ao seu coração e já está falando. Esteja atento. Pedro não era nem discípulo. Ali foi o chamado de Pedro. Então não duvide quando Deus quer falar com você e já está falando. Ele quer mudar a tua história, quer mudar a tua vida. Ele quer operar um milagre diante dos seus olhos, assim como aconteceu com Pedro. Não duvide que Deus quer relacionamento pessoal contigo, comigo, conosco, como multidão, mas principalmente um relacionamento pessoal. Pedro não era discípulo, não era apóstolo, e ele dá ouvido à voz de Deus, e ele vive o sobrenatural. E ali começa a caminhar com Jesus. Meu Deus do céu, que coisa extraordinária. Creia nesse Deus que fala, creia nesse Deus que direciona, creia nesse Deus que tem uma palavra de direção para a sua vida, no seu particular. Medite nesse texto, medite nessa palavra em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha te abençoar, iluminar, guardar a sua vida em nome de Jesus. Fica aqui o meu grande abraço, Deus te abençoe.